Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E como eu falei para vocês, a gente vai trazer muitos parceiros aqui para apresentar, mostrar um pouco dos bastidores da obra. E hoje a gente está aqui com o Leandro. Leandro é um baita parceiro da FTC, a gente já se conhece há uns 5, 6 anos. E de 2 anos para cá a gente vem estabelecendo essa parceria, essa relação de trabalho. Então, apresenta um pouquinho, Leandro, conta um pouquinho da sua empresa, da Layout. Claro, Fê. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Acho que é um podcast que tinha que acontecer. A gente consegue passar bastante da visão que a gente tem profissional, né? Que acho que é o foco desse trabalho aí, de você poder, né, angariar novos clientes e eles entenderem como é que funciona, principalmente na parte da parceria com alguém que trabalha no ramo da marcenaria de móveis planejados, né? A Layout, né, já tem quatro anos e meio aí de atuação no mercado, entrando agora para o 5º ano. E desde o início do nosso trabalho foi sempre muito visado para a questão de parceria, né? A gente tem um método um pouquinho diferente de trabalho, né? Onde a gente visa muito essa questão da indicação, de fidelizar o cliente, um atendimento humanitário, né? Totalmente presencial, onde a gente consegue, né, tá tirando todas as dúvidas, dando um respaldo para o cliente em termos de confiabilidade. Acho que isso é muito importante. É um ponto que a gente consegue atingir no cliente, dar aquela tranquilizada, né, por todo o know-how que a gente tem e tudo que a gente tem para trás, né, feito. Então, toda essa parte de parceria sempre me agradou muito e a gente sempre buscou ter parceiros assim. Então, legal que a FTC aí há 2 anos já vem trabalhando com a gente, né, e a gente é muito grato por essa parceria, né? Aproveitar aqui e agradecer você pessoalmente, né? Porque você acaba corrigindo lá todos os probleminhas que a gente causa numa obra, mas eu acho que é muito vantajoso, muito proveitoso e principalmente para o cliente muito seguro ter esse tipo de parceria, né? Desde o início da obra até lá a sua conclusão. Exatamente. Galera, só para ilustrar para vocês o que o Leandro está falando. Esse atendimento humanizado, até falei em alguns episódios anteriores, isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu que compro alguma coisa, eu quero ser atendido por uma pessoa e não por um robô ou essas coisas do tipo. Então, o atendimento da Layout é humanizado, você vai lá, você vai ter um atendimento totalmente diferenciado para o seu projeto. E isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que tem clientes que já vêm com o projeto pronto de arquiteto e é aquele cliente que quer montar tudo da cabeça dele. Então, assim, a gente tem esses 2 cenários e isso é muito importante. E hoje, todas as pessoas que me perguntam, Fernando, você tem algum parceiro de marcenaria? Sem dúvida, é a Layout, né? Eu costumo falar que são 2 mundos, né? Tem os móveis planejados, que é o seu caso, e a questão de marceneiro mesmo. Explica para a galera um pouquinho dessa diferença aí também. A marcenaria em si, Fê, ela é tratada mais como aquele local, né? Então, é um marceneiro ali do bairro, que o pessoal às vezes conhece, né? Tem uma capacidade produtiva de certa forma reduzida. Óbvio que existem N tipos de marcenaria, né? Tem marcenarias hoje em dia com o mesmo poderio de fabricação de uma fábrica, né? Então, assim, mas a grande maioria ainda é local. Então, tem uma certa restrição em termos de volume, de produção, mas o que eu destaco mais é o acabamento final do móvel, né? A fábrica, os maquinários que se tem numa fábrica, a tecnologia aplicada ali no produto final, então deixa um resultado muito mais satisfatório do que o trabalho artesanal, né? Não que seja ruim o artesanal, mas acho que existem linhas a se seguir num projeto onde talvez até para uma loja de móveis planejados ela não consiga atender, por ele ser totalmente voltado a um projeto feito para a marcenaria, né? Então, hoje a gente vê aí cantos arredondados, né, ou trabalhado em si, que tem no material, isso é totalmente manual. Uma máquina não faz esse tipo de acabamento. Então, assim, obviamente as fábricas vêm se adaptando e também instituindo o trabalho manual dentro da linha de produção deles. Mas a marcenaria, nesse caso, larga na frente. Porém, o acabamento final, e você ter uma fábrica por trás te dando um respaldo, te garantindo um prazo, né? Hoje, lá na Layout, a gente tem mais de 3.200 contratos atendidos, 0 atraso, 0 reclamação. Não é fácil conseguir isso, né? É muito trabalho.
É muita dedicação, mas também ter por trás, né, um parceiro de produção, uma fábrica, que cumpre à risca ali o que ela fala. Então, olha, é dia 10? É dia 10. Nunca é dia 11. Então, a gente tem segurança para passar isso para o cliente. Dentro do nosso cronograma, está sempre atendendo dentro do que a fábrica nos possibilita em termos de prazo. Então, acho que a grande diferença é essa, é a confiabilidade e a segurança de ter por trás uma capacidade produtiva elevada. Né? A marcenaria, você vai ficar à mercê do seu Zé, por exemplo. Né? O seu Zé ficou doente. Poxa, será que o filho do seu Zé, o sobrinho, vai fazer igual ao seu Zé? Então, o que a gente escuta de clientes, às vezes, que nos procuram, que tiveram problemas com marcenaria, é nesse sentido. Né? A marcenaria menor, ela fica totalmente à mercê do dono. Né? Por quê? Porque o dono produz, o dono entrega, o dono monta. E, logisticamente, a gente sabe que é impossível. Por exemplo, seu Zé, ter 5, 6 trabalhos por mês. Exatamente. Então, às vezes, é onde isso acaba se perdendo. Alguns marceneiros que queiram volume e não têm essa estrutura física, acabam prometendo e não entregando. Acaba se enrolando, Com isso, acaba prejudicando, né, a classe marcenaria. Cria uma má fama. Não dá para rotular todas, obviamente. Existem muitas marcenarias aí que, sim, são bem tops, assim, né? A gente conhece algumas também que são tops mesmo, que prometem e entregam, mas é isso, né? Aquela má fama de alguns acaba passando para todos. Todos pagam no final. E essa questão aí de tendências a gente vai falar um pouco mais para frente, mas vamos contar um pouquinho da nossa parceria, né? Já 2 anos aí de trabalho. Nosso primeiro trabalho foi um escritório, uma reforma comercial, né? Diferente do que a galera tá acostumada a ver. A gente reforma muito apartamento, né? Acho que o carro-chefe também da Layout hoje também é apartamento. Sim, também, residencial sempre. Mas a gente começou essa parceria com um projeto comercial, um projeto que a gente tinha... Tanto quanto ousado, né? Ousado, uma reforma, um escritório era de 215 metros quadrados, que a gente teve que reformar em 60 dias, porque tinha o prazo de locação, que já estava multa contratual. Multa contratual. Né? E a gente conseguiu entregar assim, e isso gerou também novos negócios, tanto para nós, né? A gente conseguiu fazer apartamentos dos proprietários. Então, assim, às vezes aparece um projeto doido assim, que você tem que abraçar. Você já falou um pouquinho do prazo, né? Que o prazo da fábrica acaba sendo um pouquinho maior do que o marceneiro em si, mas tem aquela questão de acabamento, de qualidade. E as pessoas me perguntam o que o Fernando prefere. Eu prefiro móveis planejados, né? Eu tenho na minha casa, foi a Layout que fez, indico de olhos fechados, ainda não só para clientes. Tá falando que é bom, né? Entendeu? Não só para clientes, mas para mim também, entendeu? Então, assim, esses projetos assim que vêm e falam assim, Leandro, vamos fazer uma coisa estratosférica. Você faz? Como é que tá essa parte aí de projetos, de tempo? A gente tem lá um cronograma de atendimento, né? O que a gente tem na Layout hoje, que eu julgo como um grande diferencial, é que cada profissional acompanha o seu cliente do início ao fim. Então, chegou lá um cliente X com um projeto Y, ele vai ter um profissional para atendê-lo e esse profissional vai até o final. Então, dentro do cronograma possível que a gente tem, né, de atendimento, é analisado o tipo de projeto. Então, assim, a gente recebe, às vezes, esse projeto da Voice, né? Acho que dá para falar eles aqui. Pode. Né? Uma baita empresa aí, muito séria. Abraço, Gé, abraço, Misa, abraço, Samir, todo mundo aí que tá, o pessoal da Voice, todo mundo que trabalha na Voice hoje tá aí nos móveis que a gente instalou. Espero que esteja tudo bem, vendendo bastante contrato imobiliário aí. Mas era um projeto difícil para a gente encarar no momento que veio. Né? Uma época do ano, se eu não me engano, foi junho ali que começou, maio, junho. Foi. Né? A gente já tinha previsão de produção disso aí para julho e é um momento que está aquecido, né, para nós em termos de montagem, de entrega. Mas o segundo semestre é bem complicado para nós, né? Bastante. Começa a funilar, né? Então o começo do funil começa ali em agosto. Mas deu para atender. Eu acho que também contando, né, com a tua participação lá de ter agilizado a obra, né, no trabalho de medição, que é muito importante isso para a marcenaria, né, onde a gente vai medir o local, ele já tem que estar pronto, tem que estar lá com a parte civil, né, praticamente finalizada para a gente ter as medidas exatas ali e conseguir fazer o projeto de acordo, né, com o local. Então, eu acho que na questão da parceria, isso lá ajudou demais.
Porque a gente, às vezes, encara algumas obras que não se tem um parceiro, você tem uma dificuldade de contato, às vezes não vai ter um profissional lá no dia que você precisa, né? Ele não vai atender num tempo que precisa. O tempo é desse profissional e eu tenho que ficar esperando isso. Eu acho que quando tem essa sinergia, quando tem essa parceria igual a gente teve lá nesse primeiro trabalho e dali para frente, eu acho que a gente ganhou muito com isso. Né? Porque, putz, Fê, eu preciso medir um negócio. Leandro, não tenho nenhum pessoal lá, mas eu consigo te mandar amanhã. Meu, já me salvou. Sim. Entendeu? Então, acho que essa parte ajudou muito de a gente abraçar aquele projeto que para nós era um tanto quanto inovador também, né? E acho que o resultado ficou sensacional. Ficou. A gente pode até disponibilizar as imagens aqui no vídeo para vocês. Vai estar passando o escritório da Voz, que ficou sensacional, gente. O resultado foi incrível mesmo. E essa questão de sinergia, de parceria, é fundamental. Eu falo para todos os clientes, se você puder sempre centralizar as ações, né? Eu vou fazer uma obra, centraliza com uma empresa séria, né? Seja a FTC ou seja qualquer outra empresa, busca centralizar. Por quê? Essa busca por profissionais autônomos, pega um profissional aqui, um profissional ali, ela pode ser mais barata. Porém, lá no final, que você tem um monte de dor de cabeça, de fazer esse gerenciamento de vários profissionais, isso não é bacana. Então, assim, esse trabalho em parceria de duas empresas sérias, responsáveis, que cumprem contrato, que cumprem prazos, isso é fundamental, né? Aproveitando isso aí, Fê, te cortando, eu posso falar com propriedade, porque a gente vive o outro lado. Então, eu, às vezes, estou montando móveis em obras que foram feitas exatamente assim, né? Um profissional colocou o piso, o outro fez o gesso, o outro fez a pintura, o outro fez a elétrica, mas em momento algum se conversaram. Então, muitas vezes, nesse tipo de situação, a gente chega a se deparar com metade do trabalho da elétrica feito, com metade do trabalho da pintura feito, com metade do trabalho do gesso feito. Isso atrasa também o nosso cronograma. O cliente tem uma dificuldade enorme de resolução, porque são 4, 5 profissionais que ele tem que casar a agenda dos 5. Né? Então, assim, posso te falar com propriedade, né? Não por ser você, obviamente, mas se tem uma empresa gerenciando, que é o teu caso, versus vários profissionais onde o cliente tem que estar em cima, e muitas vezes o cliente tem a vida corrida, não consegue estar lá acompanhando, lá no final faz muita diferença mesmo, né? Muita mesmo, o que a gente vê no dia a dia, muitos problemas que voltam para o proprietário. Então, eu acho que nesse momento ele para e pensa, fala, economizei 5, 10, sei lá, 15 e me ferrei, porque ele vai perder uma boa parte do tempo dele. Retrabalho. Vai ter o retrabalho, vai ter o desperdício, que a gente vê muito também, né? Quando essas partes não se falam. Mas eu acho que o que eu destaco mais mesmo é a questão do tempo. Né? O tempo que desprende de um cliente ter que estar ali em cima, ter que correr atrás das coisas, porque tudo volta para ele. Né? Hoje, por exemplo, se a gente tem um problema de elétrica, Fê, cara, quando que você vai conseguir fazer elétrica lá? Não, Leandro, na quarta-feira tá pronta, legal. Mas você tem um eletricista. Né? Fê, e o gesso? O gesso é quinta que vem, é teu. Numa obra que a gente não tá, eu levo isso pro cliente. O cliente leva para Fulano, quando que vai ficar o gesso? Ele vai ter que ligar pro gesseiro. Aí a elétrica, ele vai ter que ligar pro elétrico. A elétrica vai falar na quinta, o gesso vai falar daqui 15 dias. Então, ele passa a administrar tudo isso. Não, 15 dias eu não posso. Começa lá a discussão com o pessoal do gesso. Depois discute com o pessoal da elétrica. Então, assim, é muito trabalhoso. Eu, na minha concepção, participo também na questão de valores de um e de outro. Sinceramente, não vale a pena. Se você for colocar no papel o tempo que você vai perder, tudo que você vai ter que cuidar, para que nada dê errado e esse errado retorne para você como um prejuízo financeiro, vale a pena contratar uma empresa que faz o tudo, que vai gerenciar isso para você e a forma que a FTC faz. E essa questão de parceria, eu brinco bastante, né? Porque os clientes, com a ansiedade da construção e da reforma, eles ficam assim, Fernando, quando eu posso chamar o marceneiro? Vai passando Fernando, a bola, né? Quando eu posso chamar a marmoraria? Porque, assim, 3 coisas que a gente não faz, né? Você já sabe que você tá com a gente, mas a galera aí de casa, a gente não faz a parte de espelhos e envidraçamento de sacada, porque exige uma RT específica, um profissional específico, né? A parte de marmoraria, pedras e bancadas, que a gente também tem parceiro para indicar, e a parte de marcenaria que a gente indica layout. Mas
Quando a gente não tem essas 3 coisas parceiras que um depende do outro, você depende da parte civil. Sim. O cara da marmoraria, se ele instalar a pedra depois da marcenaria, ele depende de você e de mim. Se ele instala antes, ele depende de mim. Então, assim, um acaba dependendo do outro. Se eu tenho isso centralizado ou com empresas parceiras, se eu sou cliente, eu falo assim, se vira. Resolve você com os seus parceiros. E fica mais fácil quando tem essa sinergia, Sim. né? Porque, por exemplo, ô Fê, às vezes uma estrutura de um gabinete do armário bateu bem no ponto de água. Putz, tem como deslocar 10 centímetros? Tem. Fica mais fácil essa comunicação do Com que certeza. ter o meio de campo de, por exemplo, você falar, ó, tem um ponto de água que tá me atrapalhando. Você vai passar pro encanador, que vai passar pro pedreiro, que vai passar. E aí, tipo, esse tempo de retorno, ao invés de demorar 1, 2 dias, demora 1 semana ou 2. E às vezes aí não é eu nem atraso. o tempo. Às vezes é o não fazer. É, Que a gente às vezes se depara em obra que aí o empreiteiro fala assim, não vou mudar o ponto. tá no projeto. Só que o projeto era 10 centímetros para o lado. Ele instalou errado e ele não quer retornar para fazer. Esse problema volta para quem? Pro cliente. Para o cliente. Então, ou ele vai pagar alguém para fazer, ou ele vai arrumar um baita problemão com esse empreiteiro para ir poder lá ajustar, né? Ou não vai ajustar e vai ter que mexer na questão do projeto de marcenaria, que já tinha sido previsto que seria 10 centímetros ao lado. Não, e aí no seu caso, pô, é uma fábrica, já veio tudo, o projeto já tinha assinado, já tinha sido revisado, né? Então, essa parte de medição também é muito importante, né? O pessoal cobra, a gente fala, "Ô, quando eu consigo liberar?" Porque tem a ansiedade, mas precisa de todos os pontos de hidráulica bem definidos, precisa de todos os pontos de caixinha. Então, ou seja, quando que eu consigo liberar para marcenaria? Geralmente, quando todos os revestimentos já estão instalados, quando o forro de gesso já está pronto, porque aí eu tenho a altura, o pé direito, né? Então, eu tenho a medida, por exemplo, um armário de quarto, eu tenho que ter essa altura definida, porque geralmente é piso-teto. Né? Sim. Cozinha, então eu preciso dos pontos elétricos já predispostos para ter a medida, por exemplo, de uma tomada que vai dentro de um nicho, para um micro-ondas, para um forno elétrico. Então tem toda essa questão que, se não acompanhada de perto, certamente vai dar problema. Vai. Então, assim, agora puxando agora para um ponto pessoal, assim, quais os valores que você passa para o seu cliente da sua empresa, o que você busca passar para eles? É claro, né? A gente já tem essa questão de atendimento, mas quais são os ideais da layout, digamos assim, hoje? Hoje o que a gente preza muito é respeito. Né? Até em outros podcasts que eu participei, inclusive a Layout também, né, tem um podcast aí, a gente tem alguns cortes aí que servem para vocês aí tirarem algumas dúvidas. Né? Eu acho que o respeito é fundamental, porque o respeito vai englobar tanto o atendimento com o cliente, é o respeito com o que está sendo contratado, é o respeito com o que está sendo entregue e é o respeito com o que está sendo montado. Então, eu acho que isso define bem toda a diretriz que nós temos. Eu sempre procuro falar isso. Não é um diferencial. Para mim, Leandro, isso é uma obrigação de quem trabalha com produto e serviço, principalmente serviço. Porque o produto você substitui. O serviço é muito mais difícil você substituir. O serviço você tem que apresentar. Então, muitas empresas conseguem ter um valor agregado mais alto por conta de ter um serviço de excelência. É isso que a Layout busca. Não ser o menor preço, não ser o maior preço, mas ter um serviço de excelência para que aquilo seja justo para o cliente. Então, esse é um dos maiores valores que a gente tem, é respeito pelo cliente do início ao fim. Isso é super importante. Eu também prezo muito por isso. Escutei até uma frase de um cliente que eu também indiquei para vocês. Claro, no meio do caminho, né? Ele fechou, optou por outra empresa, mas ele falou, Fernando, a dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais bons e que, na verdade, o que deveria ser normal, você ser bom. Sim. Né? Mas pela quantidade de profissionais que dão essa má fama aos profissionais da construção civil, de reforma, de construção, a gente acaba, tipo assim, o cara que é bom, o cara fala assim, nossa, você é muito bom. Fala, não, eu só estou fazendo a minha parte, que é respeitar o cliente, respeitar prazo, né? Prezar principalmente por economia de material, que a gente sabe que não é barato.
é caro. Então, é isso, né? Eu costumo falar que nem tudo são flores. E eu gosto muito de escutar isso das pessoas, seja de clientes, seja de arquitetos, engenheiros, fornecedores, parceiros. Quais são as suas maiores dificuldades hoje? Quando o cliente não tem uma empresa igual a FTC gerindo a obra dele. Sem dúvida. Não, olha, hoje, uma das maiores dificuldades para nós, né? Brincadeiras à parte, mas sim, é essa parte da condução, né? Obra versus os móveis. Porque tem que estar tudo muito alinhado. Então, assim, durante o projeto, às vezes o cliente busca alguma situação que não é viável. Então, a gente tem como contornar isso mostrando para ele, né? Então, às vezes, o feedback de outro cliente que a gente fez, isso não é legal, não funciona, né? Vou até dar um exemplo. Às vezes, o pessoal põe aquelas gavetas embaixo das pias. Pô, legal, dá para guardar vassoura, escada, é muito bacana. Mas faziam como forma de gaveta. A corrediça não aguenta. Então, isso aqui é 3 meses manutenção. Então, quando o cliente vinha com essa proposta, a gente prontamente trocou pelo rodízio. Então, hoje eu faço uma caixa, você puxa como se fosse uma gaveta, mas ela não tem a corrediça, ela tem 6 rodízios de gel embaixo. O que vai acontecer, depois de 1 ano, 1 ano e meio, esse gel talvez vai achatar um pouquinho. Você vai trocar só o rodízio. Mas na gaveta é manutenção de 3 em 3 meses. Né? E para uma empresa que preza a qualidade, eu não tenho como falar não a um retorno desse para o cliente. Então, teria que estar voltando no cliente de 3 em 3 meses. Não fica viável financeiramente. Então, quando vem esse problema no projeto, a gente consegue contornar. Né? Então, isso aqui não funciona, isso aqui não é legal. E o cliente prontamente aceita. Né? Às vezes, se é uma coisa que ele quer muito, dá uma questionada, a gente tenta uma alternativa e consegue. Então, não chega a ser um problema, não chega a ser uma trava. Muito pelo contrário, às vezes, no atendimento da layout, a gente consegue colocar situações para o cliente que ele não vai ouvir em nenhuma outra loja ou em nenhuma outra marcenaria. Não vão abordar esse tema para ele. Vão fazer o que ele quer. Então, é aquela venda... Lá na frente dá problema, Exatamente. Aí o cara vai falar, pô, mas você não me avisou? Exatamente. Aí você fala assim, pô, mas você pediu. Aí o cara vai falar, aí ele vai te devolver de novo. Ele vai falar, pô, mas você que trabalha com isso não me avisou? Um dos maiores aprendizados que eu tive nesse ramo, Fê, foi exatamente isso. A obrigação que nós temos como empresa, né, oferecedora do serviço e não produto, porque móveis planejados e obra não é produto. Você trabalha com um produto, mas você vende o serviço. Nos móveis planejados, por incrível que pareça, você também vende o serviço, porque o produto você encontra em qualquer lugar. Então, é o serviço. Qualquer empresa tem a obrigação de colocar todos os prós e contras e fazer os questionamentos necessários para que aquele projeto funcione. Né? Então, eu sempre brinco muito com isso no atendimento. Às vezes o cliente vem que foi numa loja. Te perguntaram onde que vai a tomada do micro-ondas? Ninguém pergunta isso. Porque não é de interesse do vendedor que está lá para vender o móvel. Se vai ter tomada do micro-ondas, se não vai ter, como o cliente vai ligar o micro-ondas, se vai ligar, ele montou a cozinha do jeito que ele vendeu. E ele acha que ele está certo. Não, tá aqui, ó, te vendi esse projeto, está montado. Realmente, o cliente liga o micro-onde. Poderia ter sido alertado? Poderia. Então, isso é um diferencial que a gente trata lá. Então, a gente tem a obrigação de falar isso para o cliente. Olha, você vai precisar do dreno de um ar-condicionado, por exemplo. Então, como que eu faço um projeto onde eu sei que vai ter um ar-condicionado e eu não penso no dreno? Beleza, inventa um ripado lindo lá, depois você chega, o empreiteiro, e se vira. Quebra tudo de novo ou desmonta para poder fazer uma situação. Então, acho que o informar, levar, né, os prós e os contras em cima do projeto que está sendo definido é muito importante. Tirando toda essa parte inicial que a gente consegue contornar, meus problemas são todos lá na frente. Então, né, brincadeiras à parte, realmente é. Quando você tem a dificuldade do empreiteiro de ajustar um ponto que foi feito errado, né, quando você tem a dificuldade de agenda de profissionais, por exemplo, de um gesseiro, que ainda não reduziu o teto para uma medição, o cliente está me ligando, me cobrando, mas ele fechou o gesso contra a empresa, eu dependo do gesso para eu ir lá medir. Aí ele não tem o retorno do gesso, o gesso fala para ele até terça está pronto. Aí ele marca comigo para eu ir na terça, porque o gesseiro falou que terça está pronto. Chega a quarta lá, não está feito. Então aí começam os tipos de problemas. São solucionáveis, volta para o cliente, volta. Mas novamente eu falo, acho que você ter um gerenciamento nesse ponto, né? Se for com 2 empresas que se falam, melhor ainda.
né? Não por ser FTC, mas como a gente tem essa sinergia, tudo flui mais rápido. Porém, a Layout, quando pega uma empresa terceira, também presta esse serviço. A gente vai, contata o profissional, então, olha, estamos à disposição, o que a gente precisar pode te passar, tal, né, para poder seguir lá com o projeto. E não voltar o problema para nós, porque acaba voltando sempre para a gente. Isso inclusive, né? Já teve casos, por exemplo, porque essa indicação, essa parceria é mútua, né? A gente já teve clientes que a gente indicou para Layout e clientes que vieram da Layout para FTC. Mas muitas vezes a gente pega alguns projetos que já estão em andamento e as pessoas me perguntam, olha, você tem algum fornecedor? E eu indico vocês justamente por isso, né? Por essa tratativa com quem quer que seja que esteja executando a obra, porque isso volta para o cliente e também volta para você. Pô, com né? certeza. Porque assim, beleza, o cara não deixou a tomada lá do micro-ondas. Você vai montar, você sabe que daqui a pouco você vai ter que desmontar de novo, recortar de novo, colocar a tomada. Então, esse acompanhamento é super importante. E é por isso que eu indico vocês, assim, sem sombra de dúvidas. Vou continuar indicando, né? E pro próximo ano aí, a gente sabe que a gente está no final do ano, né? Comenta um pouco dos próximos desafios, como é que tá a sua agenda aí do primeiro semestre, se a galera já pode contratar a Layout lá para fazer o projeto. A agenda está aberta, todo vapor. Aí o fim do ano agora, né, a fábrica tem lá um pequeno recesso, né, coletivo, mas eles acabam descontando de uma certa forma o tempo de produção para acabar não atrapalhando. Então, basicamente, a gente não para agora, né? E a questão de estrutura da Layout é o que a gente sempre busca estar crescendo, estar aumentando, né? Profissionais treinados, qualificados. Eu acho que assim como você, a mão de obra, hoje é o nosso calcanhar de Aquiles, vamos se dizer, né? Tá o nosso gargalo ali, onde a gente tem uma maior dificuldade de encontrar bons profissionais, né? Profissionais comprometidos com o trabalho que você desenvolve. Né? Para nós também não é diferente. Então, hoje, né, para as perspectivas do primeiro semestre de 25, a gente está alinhado, né? Tem bastante disponibilidade ainda de projetos, mas a busca incessante desse crescimento para que no segundo semestre, aí sim, a gente consiga dar uma alavancada. Né? A gente passou já por uma reestruturação e hoje eu vejo que ela foi um pouco tardia, né? Porque a partir do momento que você cresce, praticamente dobra de tamanho, e você continua, não pequeno, mas limitado, né? A gente vê que esse crescimento ele foi pequeno versus a demanda que a gente tem. Então, graças a Deus, as indicações nesse momento surtem efeito para nós, né? É o que nos sustentam aí no dia a dia. E a gente luta, né? E trabalha bastante para conseguir aumentar essa parte de mão de obra. Aumentando a mão de obra, com certeza, projeto a gente não vai faltar. Você tocou em 2 pontos que eu queria muito trocar essa ideia, que é a questão da mão de obra, né? Em episódios anteriores eu já falei isso e não vou cansar de falar. Não é o problema da Layout, não é o problema da FTC, é o problema do país. O país passa por uma escassez de mão de obra absurda. E os estudos só trazem pior ao longo do tempo. É o que eu falo. Lá na frente, a média de idade dos profissionais da construção civil, da reforma no todo, ela vai ser muito alta. Sim. Porque os jovens, hoje em dia, eles não querem saber dessa parte de construção civil. Você acha que é desinformação, Fê? Porque, assim, ó, o que eu penso? Eu né, trabalhei carteira assinada a minha vida inteira, praticamente. E, cara, vendo toda a possibilidade que existe na construção civil versus você estar preso num escritório limitado com um ganho X, é totalmente vantajoso você ir para essa linha. Por que você acha que os jovens não têm esse interesse? Eu acho por falta de informação? 2 coisas. Acho que falta de informação. Ou status? E um pouco de preconceito. Eu ia comentar por isso. Porque assim, eu acho que o jovem hoje em dia, ele tem aquela coisa de não colocar a mão na massa. Não querer se sujar, não querer talvez se sujeitar a estar em uma obra, que é um ambiente, na maioria das vezes, que tem poeira, que Sim. tem um trabalho braçal. E eu até comentei em um episódio anterior, a gente pega profissionais aí que hoje na construção civil ganham muito mais do que profissionais formados com diploma. Eu não duvido. Porque assim, profissionais formados, engenheiros, se você
abrir uma vaga para engenheiro, vai vir um monte. Busca um pedreiro. E aí você oferece um salário de um engenheiro para um pedreiro. Não vai. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é a questão da desinformação, de não saber o quanto ganha um profissional da construção civil, e também a questão do status, de não querer, sabe, tá ali com a mão na massa. Acho que é um preconceito. De a palavra falar que você assim, bem definiu. Acho tipo, que seria isso também. o que você é? Eu sou pedreiro. Você é pedreiro? Isso podia ser antigamente. Hoje... A gente vê vários videozinhos que estão fazendo, né? É. Eu chegando com a minha casa nova, né? Aí chega o pedreiro de bicicleta e o cara de Ferrari. Aí no final da obra, o pedreiro sai de Ferrari e ele de bicicleta. E o dono de bicicleta. Mas é mais ou menos isso, assim. É claro, óbvio, né? Sim. Brincadeiras à parte. Mas é isso, sabe? Tipo, hoje, se é pedreiro, caramba, meu. Vem trabalhar pra mim. Eu tô precisando... Putz, eu conheço um cara que tá precisando de um pedreiro. Meu, ali tem um trabalho, ali tem... Então, assim, e o assédio? não Você falta... sofre assédio também no teu pessoal, não? Muito, muito, muito. Às vezes eu tô em um prédio, aí o cara encontra o meu profissional no elevador. Você é o quê? Você é gesseiro? Você não quer fazer um gesso lá no meu apartamento? Então, tipo, e tem isso, né? Essa questão também de valorização do profissional, que eu comento muito. A gente tem que valorizar os profissionais que estão com a gente, né? Imagino também a questão dos vendedores, dos montadores lá, porque é o que hoje impede, o que me impede de crescer, de pegar mais projetos, talvez de começar a construir, que é o sonho da FTC, né? Vamos tentar em breve começar a construir aí. Mas é isso, essa dificuldade. E você também falou da questão, né, de todo esse atendimento, de voltar para você, que impacta em uma parte muito importante, que é o cliente recorrente, né? Hoje, a maioria dos nossos clientes são recorrentes. Queria saber qual que é o seu perfil de cliente, se vem, na maioria das vezes, de arquiteto, se são indicações, se você faz algum tráfego pago, se vem de internet... conta pra galera também um pouquinho do perfil do cliente da Layout, na verdade. Eu sempre falo que, assim, 90% dos nossos clientes são indicação. Então, vem de indicação de clientes que já trabalharam com a gente, né? E indicam por questões de segurança. Eu, quando previ a Layout ser um estúdio e não uma loja física, eu já tinha isso em mente, que isso em 2016, 2017... esse ramo seria totalmente indicativo, né? Então, assim, cada vez mais vem se consolidando isso. A Layout foi uma das pioneiras a ter esse modelo de estúdio, né? Hoje já existem diversos aí fazendo, né, o mesmo tipo de trabalho, né? Não tendo loja. Mas é difícil hoje em dia você dar 100 mil, 150 mil, 200 mil na mão de uma empresa que você não conhece. Então, você pode ter uma loja linda, maravilhosa, na esquina da tua casa. Se você não souber que alguém comprou lá, que entregou direitinho, que a montagem é legal, que cumpriram o prazo, você não vai entrar nessa loja. Então, hoje, eu recebo cliente, por exemplo, de São Bernardo, Mauá, do litoral, do interior, porque vem através de uma indicação. Aí, muitas vezes, assim, que é até engraçado, né? Às vezes a gente vai realizar uma medição, às vezes eu acompanho as meninas nesse trabalho, e você chega do lado de uma loja de planejados, por exemplo. Então, em alguns você fala, clientes... por que o cara não comprou ali? Não, em alguns clientes que a gente, né... Você acaba adquirindo uma certa afinidade com o cliente, acaba ficando, às vezes, amigo, assim, do cliente, né? Porque convive muito tempo ali, o cliente, até pela própria satisfação, ele se sente acolhido, né? Então, acaba te tratando de um jeito diferente daquela relação cliente-empresa. Então, às vezes, a gente pergunta, fala, pô, meu, tem uma empresa aqui do teu lado, você foi lá? Ele falou, vixe, entrei aí... Você vê o atendimento dele e sai correndo. Ou, muitas vezes, fala assim, nossa, pessoal, 3, 4 do prédio aqui compraram com eles, até agora não receberam. Então, assim, não adianta hoje em dia a beleza do lugar, o nome, né? A gente vê grandes redes aí que são franqueadas, e a franquia você não tem como controlar o franqueado, né? Então, às vezes surge o nome de uma franquia por conta de um CPF que está por trás ali, realizando um péssimo trabalho, né? Então, quando a gente foi para esse mercado da indicação, eu abdiquei praticamente do mercado pulverizado. Então, hoje eu não trabalho com tráfego pago, não faço captação de clientes, odeio ligar para os empreendimentos que entregou agora,
que o pessoal vive vendendo lista e todo mundo fica ligando. Aí inventa aquele coquetel, o senhor foi sorteado. Se for só sábado, você vai ganhar 60% de desconto. Até hoje eu me pergunto, que produto que tem hoje em dia uma margem de mais de 100%? Porque para você dar 60% de desconto, você tem que ter uma margem de mais de 100%. Isso não existe. Então é aquele velho chamariz, não gosto desse tipo de atendimento. Então não faço esforço para atrair esse tipo de cliente. Hoje, 90% é indicação e 9%, vamos colocar, é recorrência. Então, hoje em dia, a Layout está atendendo a terceira geração já. Né? Através de uma profissional que a gente tem, que é a Leila, que está mais de 30 anos no mercado. E foi mal barato. Esses dias veio a neta da... Né? Ela atendeu a avó, que indicou a filha casou, ela fez o apartamento e agora nasceu a neta, a gente fez o quarto da neta. Então, essa recorrência aí traz para nós, né? Hoje em dia me supre na questão que eu tenho lá de faturamento. Graças a Deus não preciso estar recorrendo ao mercado pulverizado. E 1% é de cliente que às vezes vê uma postagem nossa, né? Vê algo no Instagram, vê algo no Google. Né? A gente tem uma agência por trás aí que cuida, né, de todo esse aparato e nos traz esse resultado aí de 1%. Investindo bastante nisso, ou um pouco mais, vamos se dizer, eu acredito que traria. Tá? Mas hoje eu esbarro na situação de eu não ter estrutura física e humana para atender, de repente, uma demanda que poderia gerar. Aí entra o Leandro medroso, para não falar outra palavra. Né? Eu prefiro, às vezes, não ter 10 tipos de situação que eu não vou conseguir fazer, né, do que pegar e depois não dormir ou atrasar. Mas isso mantém o seu padrão de qualidade e aquela questão do respeito, né? A gente tem que crescer sempre organicamente. É o que eu falo para todo mundo. Não adianta eu querer abraçar o mundo se eu não tenho braço. Exatamente. Quantos projetos eu consigo pegar e entregar? Porque esses dias eu estava refletindo. É muito fácil você vender, mas e entregar? É fácil? Vender é fácil. Na nossa situação... Você pegar 10, 20 obras, você consegue fácil. Se você fizer um tráfego pago aí, ó, fizer um trabalho bem feito, você pega 20, 30 obras. Você sabe disso. Uhum. Mas essa executar. é a questão. Exatamente. E aí é onde você começa a perder qualidade. Então, às vezes, sou uma empresa pequena? Sou. Todos os meus clientes estão satisfeitos? Então... Né? Então, eu acho que isso é importante. Essa questão do crescimento, né? Do crescimento da Layout, a gente acompanha de perto. Inclusive, vocês agora expandiram o showroom. Também Sim. tem as imagens do showroom aqui que vocês vão ver no vídeo. Ficou sensacional. A gente também teve uma contribuição também na parte civil lá. Então, ficou muito bacana o escritório deles. Vale a pena conferir. E eu queria puxar um pouquinho nesse assunto, assim, que a gente tem alguns amigos, né? Que são empreendedores, outros que estão começando a empreender. E eu acho bacana esse papo entre empresas, né? Entre Sim. empresários. Por quê? Às vezes a pessoa ela tem um sonho de querer montar o seu próprio negócio, de ter a sua própria empresa e esbarra no começo, né? No medo, às vezes. Sim. Então, assim, essa questão que você falou de sair de um mercado pulverizado, de você não ter uma loja grande em uma avenida conceituada, né? Porque geralmente as lojas de imóveis planejados, em Osasco, lá você pega Pedro Fioretti. Todas as lojas são lá. Aí você pega na Zona Leste, tem a avenida tal que todas as lojas são lá. Então, você sair de um mercado pulverizado, você montar o seu showroom num prédio comercial em que se ninguém está te vendo, se ninguém sabe aonde que é a sua sala, aí entra a questão da recorrência, ninguém vai chegar em você, mas você não teve medo disso. Então, conta um pouquinho, tipo assim, porque... Eu também, no começo era eu e minha mochilinha ali, pega meu carro, vai atender um cliente, vai atender um outro. Hoje que a roda gira, né? Aí a pessoa pergunta, falou assim, caramba, Fernando, putz, eu queria tanto montar meu negócio, né? Ter a quantidade de clientes que você tem, mas eu tenho medo. Então, assim, eu acho muito bacana a gente compartilhar essa experiência com as pessoas, né? Você começou numa sala comercial que ninguém estava te vendo, eu também comecei, eu e minha mochilinha. Então, conta para as pessoas, assim, o que fazer para conseguir alavancar o seu negócio, não ter medo. Conta um pouco.
Eu sempre fui muito dedicado, assim, no que eu faço, né? Procurei sempre fazer da forma como eu gostaria que fizessem para mim. Então, no começo, não vou te negar que foi difícil, foi desafiador. Eu vim ainda de uma escola totalmente contrária, né? Onde eu tive donos de lojas que eu conheço que falavam, você está louco, você é maluco, não vai nessa que você vai perder dinheiro. Mas eu tinha muito isso comigo. Então, tem um estereótipo que o pessoal fala, né? Se você tem um sonho, acredita, né? Vive isso todos os dias. Você vai encontrar meios, você vai encontrar formas para que aquilo se torne realidade. Se for uma coisa boa, que faça o bem para alguém, né? Que traga algum certo tipo de conforto, bem-estar para alguém, é um bom negócio. E eu não tinha dúvidas que com o atendimento que a gente via no mercado, que era totalmente ruptivo, né? Zero acompanhativo. Você entrava numa loja, a rotação de vendedores de uma loja é gigantesca, né? Isso estatisticamente é comprovado. Então, o vendedor não fica mais que 2 anos numa loja. Então, como que você consegue ter um prosseguimento? Então, você foi lá, você foi bem atendido. Pô, o Fernando me atendeu na loja, ele é legal. Aí, daqui 3 anos, você mudou de apartamento. Você liga lá na loja, ô, Fernando, não trabalha mais com a gente. É igual gerente de banco, né? Desculpa os bancos, mas é igual gerente de banco. Você cria um relacionamento... É verdade. Então, assim, eu tinha muito isso comigo, entendeu? Do profissional ir até o final com o cliente e o cliente saber que ele vai estar ali, disponível para ele. E que não vai ter interferências de terceiros nesse meio tempo. Então, eu idealizei esse formato e trabalhei muito para que isso acontecesse. Mas quando eu montei a Layout, eu tinha 2 clientes. Tinha 2 projetos. Então, em 6 meses, nós fizemos 2 vendas. Que essas 2 vendas me gerou mais 4 indicações. Das 4 indicações, nós vendemos para 3. Dessas 3 indicações, a gente recebeu mais de 15 indicações. Graças a Deus, uma das indicações era um corretor, né? E a gente fez um trabalho muito bacana e ele passou a nos indicar para todos os clientes que ele vendia. Então, foi ali que a Layout deu uma alavancada e a gente enxergou um nicho. Pô, se eu tiver mais corretores, se eu tiver arquitetos que me conheçam, eu não vou precisar ir atrás do cliente. Eu vou ter o projeto para mim, participar pelo menos, né, e oferecer o meu tipo de serviço. E o cliente sempre que vai decidir. Mas assim como você, Fê, quando indica layout para algum cliente seu, pesa. Não vamos falar que não, porque pesa muito na decisão do cliente o fechamento. E isso a gente escuta lá. Não, eu quero fechar com vocês, porque, poxa, já tem o Fernando, né? Pô, conhece vocês, eu sei que vocês vão se falar, vai dar certo. Sei que se vocês não entregar, eu vou nele. Exatamente, é um peso muito grande. Então, assim, a arquiteta, quando traz um cliente, tem também o peso da arquiteta. Muito. O corretor, quando indicava o cliente, tinha. Então, assim, no começo é difícil, não é fácil. Mas a gente sempre teve o pé no chão, nunca fizemos nada do que a gente não poderia fazer, nunca prometemos nada do que a gente não conseguisse cumprir. E eu acho que as coisas foram acontecendo no seu devido tempo. Hoje, Fê, eu consigo ter um entendimento de que quando a gente quer acelerar esse tempo, talvez é um momento que a gente se perca. Então, hoje eu sou muito confortável com o tamanho que eu tenho. Eu sei aonde eu posso chegar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, totalmente definido. Eu tenho isso definido para mim. Então, eu cresço na medida do possível que eu sei que eu vou conseguir, né, sustentar esse crescimento. Eu acho que isso é o que garante uma base hoje forte, que a gente tem na layout, sólida, estruturada, né, para poder seguir. Às vezes a ganância... vou até contar um trecho para você, né, dessa nossa passagem. Quando a gente começou a crescer e surgiu a oportunidade do crescimento, de expandir, a gente saiu de uma sala de 30 metros quadrados, fomos para 76 metros. Então, assim, comparado a uma loja, eu sou minúsculo, mas eu era muito pequeno. Eu recebi, por indicação de moradores, contato de construtoras que vinham e me apresentavam assim em cima da mesa. Ó, tenho 268 apartamentos vendidos para você fazer. Te pago à vista. Você não tinha estrutura para atender? Não quero. Porque se você pegar, você não vai... Como que você vai montar 220 apartamentos? Todo mundo vai pegar a chave junto, ou vai dar 1 mês de diferença. Mas
né, numa torre de 400 apartamentos, se você tem 200 vendidos, como que você monta 200 apartamentos hoje em dia? Vai por água abaixo. Não tem como. Entendeu? Então, assim, vários gananciosos, vários atiradores aí, ou que a gente fala aventureiros, que monta a loja, né? Acha que é... Ah, não, puxa, estourei. Porque você fazia a conta ali, é milhões, né? Estamos falando de milhões. Foi lá e vendeu. Pegou o dinheiro, sumiu. Então, assim, é a venda única. E o que me fez chegar até aqui não é a venda única. É a venda recorrente. É a indicação. Então, hoje eu sou muito bem esclarecido com isso. Não sofro. Antes eu sofria, porque via essas oportunidades e falava, meu, cara, a oportunidade da minha vida. Exatamente. Eu não posso deixar passar. Tem alguma coisa errada, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que continuar o que você está fazendo, o que está dando certo. Você tem que continuar o que estão te elogiando. Você tem que continuar o que está fazendo bem para os teus colaboradores, o que está deixando eles tranquilos, o que está deixando eles confortáveis, que eles têm um trabalho, que eles têm uma fonte de renda segura. Né? E não se aventurar numa situação que o risco é 99% que você não vai conseguir cumprir. Então, eu mudei bastante quando eu comecei a acostumar com isso, mas me doía. Me doía demais. Você se sente incapaz, você se sente impotente, você fala, não é possível, meu. Que eu tô fazendo eu jamais vou crescer, exatamente. Putz, tá aí, a oportunidade vai passar. Né? Tem o ditado lá, cavalos selados, né? Sim, sim. Pula em cima. Aí, olha que legal. Hoje em dia, eu já tive 6 propostas dessa. Então, assim, ou eu monto uma estrutura para atender esse tipo de mercado, ou eu jamais vou participar desse tipo de situação com a layout. Pô, isso já é definido. Isso é bacana. Porque, assim, a maioria, né, tem medo de dar esse passo. Mas eu falo, meu, não tem medo. Né? Uma hora a roda começa a girar sozinha. Sim. E, às vezes, você olha lá para trás e fala assim, caramba, era assim. Puta. Como que eu cheguei aqui? Você já fez essa pergunta? Exato. Como que eu cheguei aqui? Porque, antigamente, é o que eu falo, meu, para garimpar um cliente... Nossa, mas aí você pegava um apartamento e aí você tinha que... Jogar o preço lá embaixo, trabalhar às vezes no ficar prejuízo. Desvalorizando a sua mão de obra para o quê? Para começar a rodar, mas é o começo, né? Isso, putz, eu acho muito bacana compartilhar, porque assim como nós começamos, outras pessoas, né? Exatamente. Eu acho que... E eu incentivo, as pessoas elas têm que ser empreendedoras, elas têm que buscar o seu próprio negócio, né? E fazer o diferente, porque a gente está cheio do mesmo, na verdade, né? Eu acho que a mesmice do mercado, Fê, acaba destacando a gente. Exato. Entendeu? Então, assim, se todo mundo fosse correto, né? Se todo mundo entregasse no prazo, desse um atendimento nada fantástico, nada absurdo, mas um básico bem feito, vamos colocar. Se todo mundo fizesse isso, aí sim, você teria que ter, inúmeros diferenciais gigantescos para você se sobressair. O problema é que hoje no Brasil, desde a mão de obra e até o empreendedor, não tem essa visão. Então, muitos estão só pelo dinheiro, muitos estão só pelo resultado ali momentâneo, né? Não estão pensando lá na frente, não estão tentando estruturar, né? Não estão pensando no que eu faço para eu ter uma continuidade. Né? O comércio depende da continuidade, porque você tem ciclos. Né? Você vai crescer de uma forma muito legal, você tem que saber o limite até onde você pode crescer, e aí você vai estagnar, e dessa estagnação é o momento mais perigoso. Porque ou é onde você encontra forças e você tem que buscar, com trabalho, com dedicação, com compromisso, você tem que buscar fontes para você continuar a crescer. Senão, você começa a cair. Então, nesse ponto de estagnação, eu acho que é onde eu vejo a maioria das empresas pecarem. Porque ou você vai para o desespero e vai abraçar uma situação dessa e não, agora eu vou arrebentar e você vai afundar, né? Ou você vai achar que vai ficar assim por um bom tempo e vão vir outros fazendo situações diferentes, ou um trabalho melhor que o teu, um produto melhor, uma mão de obra melhor, mais qualificada, e você vai ficando para trás. Então, eu acho que o momento mais crítico é esse, quando você chega de falar assim, pô, tô legal, tudo o que eu tenho me abastece, mas o que eu faço para frente? Então, hoje é o que tira o sono da gente, né? A gente busca uma estruturação para um crescimento. Como crescer
organicamente saudável, né? Exatamente. Bom, vai esbarrar na mão de obra. O meu isso, e o teu segmento. E o acho que o da grande meu nem se maioria. fala. Tem um amigo meu que trabalha com carro. Mesma coisa, cara. Ninguém mais quer vender carro. O pessoal ele quer chegar como gerente de loja. Eu acho que tudo. Mas ser vendedor, sabe qual é a moda hoje? Mecânico o vendedor de também. carro. O vendedor de carro, a moda hoje é ele ter 4 carros e trabalhar numa loja. Mas ele ter os 4 carros dele. Então, o dono tem que se sujeitar a aceitar ele com 4 carros, que é dele, que obviamente ele vai forçar a venda dele, porque o lucro dele está ali, do que vender um da loja e ganhar menos. Então, praticamente o dono da loja cede o espaço para um autônomo. Né? Então, assim, tá muito difícil esse tipo de mão de obra, tá complicado. E vai ser cada vez pior. Cada vez a gente pior. tem. O Brasil é atrasado nesse quesito. Não vamos longe. Quantas pessoas que você conhece, eu também conheço, que foram para os Estados Unidos, né, trabalhar com mão de obra, Sim. que muitas vezes aqui não é aceita, Sim. e lá estão bem de vida fazendo isso. Então, eu torço para que isso não aconteça, porque a gente tem uma desigualdade muito grande aqui no Brasil. Então, assim, é o que eu sempre falo, trabalho não falta. Não falta trabalho. Né? Hoje em dia você vê, às vezes a pessoa está desempregada, ou a pessoa, né, não consegue um tipo de trabalho, ou por ineficiência dela de busca, porque falar em falta de oportunidade com a comunicação que existe hoje, infelizmente eu não acredito nisso. Não acredito, porque você consegue, né, se você treinar alguém do zero, você não faz dele um instalador de piso? Com certeza. Você não faz dele um pintor? Você não faz um eletricista para serviço básico? A gente também faz um montador. Mas para arrumar ajudante de montador hoje em dia é difícil. Ninguém quer. Ajudante do ajudante está difícil. Não quer, exatamente. Então hoje a gente se depara o quê? O meu mercado, como que eu desenvolvo, profissionais? Muitas vezes ele vem do convencional. Então ele monta móveis convencional. Essas lojas de departamento, você vai lá, compra o armário e eles te dão a entrega e a montagem. Esse profissional ganha um X reduzido por conta daquela venda espremida de uma loja de departamento. E ele visa o mercado de planejado, porém é um mercado muito mais técnico. Então 50% dessa mão de obra desiste porque, vou ter que fazer muito mais do que eu faço hoje. Tem que ter maquinário, tem que ter... Exatamente. Os outros 50% encaram. Mas aí a gente tem toda uma preparação, tem todo um treinamento para ele iniciar, né? Não posso pegar essa pessoa e falar, vai lá montar a casa do cliente. A montagem é a cereja do bolo. Não adianta nada a gente ter todo esse processo de acompanhamento. Se tivesse uma escola de formação, né? Por exemplo, para construção civil, a gente sabe que tem algumas que também não são tão difundidas, mas eu acho que se tem, mas não tem procura, Fê. Não tem procura. Existe cursos de montador de imóveis planejados. Caramba. Vai ver a adesão desse curso. Às vezes, para formar uma turma, nossa, é 6 meses. E é válido também para profissionais que já estão no ramo? Tem alguma atualização, algum aprendizado a mais, alguma tecnologia que vem diferente? No caso da Layout, a gente não tem isso, porque tudo que vem de diferente, a fábrica proporciona esse treinamento para eles, né? Então, eles acabam, né, aprendendo esse novo. Mas, nessa situação, para quem já está no ramo, o próprio dia a dia dele já é uma escola. Então, eles se falam muito também, né? Tem grupos de montadores, tá? Então, legal. Às vezes tem uma ferragem diferente que lançou no mercado, a pessoa pegou ali na mão, né? Às vezes está numa empresa que não dá esse respaldo, que não pergunta, olha, você sabe fazer? Simplesmente deixa lá, fala, monta aí, se vira. Então, aí, às vezes, por preocupação, esse montador vai falar, alguém já montou isso aqui, não sei como é que faz. E eles acabam se ajudando entre eles. Mas o início é complicado. Entendi. O início é complicado. Legal. Essa coisa de tecnologia do novo, que eu queria perguntar para você, quais são as tendências aí para 2025? Digo, tendências de imóveis, né? Você falou de canto arredondado, que está bem na moda agora, o painel ripado, enfim. Quais as tendências para o próximo ano? E, estando em dezembro, qual foi o seu maior aprendizado do ano de 2024? Bacana. Tendências no meu ramo, Fê, o que dita a tendência basicamente é a Casa Cor. Que a gente participou, inclusive, esse ano, juntos a gente foi lá. Exatamente. Então, assim, eu acho que dali para frente sai o que fica e o que sai fora do mercado, por exemplo.
que obviamente são os arquitetos certamente mais renomados, né? Mais bem antenados, que trazem tendências de fora e jogam ela aqui no Brasil. Então, para a gente ditar o que vai acontecer é um pouco difícil. A gente tem uma certa, né, expertise e uma visão. Então, o arredondado para mim continua, né? Tons naturais, cada vez mais essa parte ecológica, essa parte de natureza. Sustentável, né? Desenvolvimento sustentável. Exatamente. Cada vez mais isso vai ser presente. Então, antes vinha assim, muito terracota, né? Tons alaranjados, mas isso saía logo. Hoje a gente já percebe que está há uns 3 anos aí já permanecendo, então é uma coisa que se consolida e que dificilmente sai. O ripado, cara, ripado é um caso à parte, porque hoje eu já vejo assim, 70%, 30%. 70% já não quer mais o ripado. Painel lisão. Os arquitetos têm trabalhado mais nessa parte lisa ou um detalhe ou outro, não mais aquilo tudo ripado. Mas ainda tem trabalhos assim. Então, eu vejo que se tem essa baixa adesão hoje por parte da arquitetura, talvez isso vai ser implantado. A Casa Cor desse ano tinha muito menos ripado que na do ano passado. Então, talvez é um dos detalhes aí, né, que os montadores adoram isso. Né? Eles colocam. Que esteja saindo. E sobre cores, eu acho que é tudo muito... O que for tudo remetido ao natural, o verde esse ano arrebentou, né? Então, acho que permanece. Fundo tudo do mar. Isso, tudo que for para essa linha de natureza, eu acho que vai estar cada vez mais em alta. E o seu maior aprendizado aí desse ano, de 2024? O maior aprendizado foram alguns, mas eu acho que o que dá para destacar é o que a gente... Quando a gente chega num momento lá de atendimento, onde a gente se sente confortável pela experiência que a gente tem, tivemos alguns erros. Então, acho que o meu maior aprendizado é que a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se renovando. Isso é um estereótipo, obviamente, todo mundo fala isso, mas é difícil você fazer isso. Né? Quando você tem muito mais elogio do que crítica, automaticamente você cria uma estagnação. Então, eu acho que o aprendizado que eu vou levar esse ano é que a gente tem que estar sempre se reinventando e sempre aprendendo, para não acontecer esse tipo de situação, não ter erros talvez que a gente teve, que foram corrigidos, mas que a gente poderia ter evitado pelo conhecimento que a gente tem. Então, acho que o maior vai ser isso aí mesmo. Não deixar a peteca cair, sabe? Sim. Tipo, encarar... Por mais que você sabe tudo aquilo que vai acontecer, encara desde o começo, né? Pensa, planeja e principalmente previna tudo que possa acontecer. A prevenção, no meu caso, lá no meu entendimento, ela é muito válida. E é o que garante para nós a satisfação do cliente. Muito, no meu ramo, é a prevenção. Eu queria destacar alguns pontos, né? Por exemplo, sustentabilidade, né? É algo que está muito em alta. Os arquitetos eles estão buscando cada vez ser mais sustentável. Tem alguma questão de material que vocês usam que é sustentável? O próprio MDF, ele né? Sim. Como uma trabalhamos com uma fábrica, madeira. As fábricas são obrigadas a ter o reflorestamento, senão não tem mais a extração da madeira nativa mesmo, praticamente não se tem, né? Hoje em dia tudo é um ciclo renovado. Na layout eu penso muito isso, né? Trabalhei muito tempo com controle de qualidade, né? E trabalhava muito nessa parte de ISO. Então, trago um pouquinho disso para layout. E eu tenho uma vontade lá. Né? Porque assim, a gente tem um material embalado. Chega no cliente, desembala. Plástico. Para onde vai o plástico? Hoje, lixo. Aí tem as cantoneiras de proteção das chapas. Plástico. Para onde vai? Lixo. As portas vêm com papelão. Desembalou. Para onde vai? Lixo. Resto de obra. Né? Às vezes a fábrica manda um pouquinho de material a mais, ou às vezes tem as peças que são ajustadas que sobram lá recortes. Né?
Antigamente, a Layout não mexia nesse tipo de situação. Então, até tinha no meu contrato que eu não retirava os resíduos, que era, né, o cliente que fazia essa remoção. Hoje em dia já não dá mais, né? Então, a gente está tendo que ter essa logística reversa, vamos dizer, de estar coletando esse material. Então, eu penso, né, isso a gente já está trabalhando com a fábrica, para ver se a gente monta algum centro de reciclagem, onde a gente possa estar pegando essa embalagem gerada por nós mesmos, né, e estar levando até esse ponto para que isso seja reciclado e reaproveitado. Eu acho que é um pouquinho que a gente pode contribuir aí do nosso segmento para o meio ambiente. É uma situação que me preocupa, não fico 100% confortável com essa situação, mas também depende muito do mercado. Porque pensa, Fê, beleza, eu implanto isso, é lindo, né? Nossa, é maravilhoso para a natureza. O quanto a sociedade está preparada a valorizar isso para você? E daqui a um pouco você, sei lá, R$1.500, R$2.000 mais caro num orçamento de alguém que não faz isso, e esse cliente virar e falar, não, vou fechar lá, R$1.500 mais barato. Mas eu estou, às vezes, R$1.500 ou R$2.000 mais caro por conta de todo esse serviço pensado para a natureza, para o bem-estar social. Eu fui em uma cliente esses dias e a gente vai fazer a reforma do apartamento dela no ano que vem, inclusive já é um contrato fechado. E a construtora, por incrível que pareça, destoando das outras aí, ela proporcionou para o cliente um projeto de customização do apartamento, né? Ah, você quer tirar essa parede, você quer fazer isso aqui, você quer entregar o banheiro sem o revestimento para não ter o trabalho da demolição, do descarte, do gasto com material. E eu achei muito bacana, por quê? Essa questão do desenvolvimento sustentável. E a cliente abraçou a ideia. A gente falou assim, putz, vai ter que derrubar essa parede para fazer. Ela falou assim, nossa, mas é um retrabalho, um custo, olha o tanto de material desperdiçado. Então, foi uma cliente que eu até achei bem interessante, diferente do comum, que fala assim, derruba aí, Sim. vamos seguir. Ela estava com dó de derrubar as paredes. Então, é isso. Isso que você falou é verdade também. O quanto que o cliente vai absorver isso e tá disposto a absorver isso, né? Porque tem aquela questão também do custo. Eu vou montar uma estrutura de descarte, de reaproveitamento. Isso tem um custo. Exatamente. Né? E esse custo, querendo ou não, ele tem que ser repassado. E eu achei bem bacana aí. Parabéns pela ideia. Tomara que dê certo. Valeu. Né? Tomara que... A gente tem que começar, Fê. Começo, talvez isso vai onerar, vai fazer com que a gente perca um pouquinho da competitividade, mas eu acho que você difundindo essa ideia e o cliente, pelo menos entendendo, né, o porquê e lá disso, na frente também talvez reduza, né? Exatamente. Com o material que volta. Sim. Que eu posso... E outra, né? Isso ainda não foi calculado, mas eu acredito, por exemplo, que não suba R$200, R$300 por contrato. Entendeu? Vai ser algo disso aí. Então, eu não vou perder um pedido por causa de 300, 500 mil reais. Não. Dificilmente. Então, por isso que eu quero, né? Tenho muita vontade de incorporar isso, porque aí acho que ficaria mais tranquilos. Tive alguns problemas com clientes que são, né, totalmente voltados para essa linha aí de natureza tal, que me cobraram bastante isso. Falo, pô, tá errado. Olha o que você está gerando aí de lixo e tal, e realmente. Então, depois do atendimento desse cliente aí, me fez repensar bastante isso. Parece uma besteira, mas se você olhar a longo prazo, né? A gente pegando aí todas as montagens que nós fizemos esse ano. Cara, o que eu gerei de lixo de plástico? É bastante. Uma não é nada, mas né, você 20, pega 100, 300 montagens... que são mais de 60 mil volumes, são 60 peças de plástico. 60 mil peças de plástico. Então, acho que isso tem que funcionar. E a gente tem que começar, mesmo que seja árduo, né? Não adianta a gente esperar isso da sociedade. A gente tem que implantar, talvez vai ser bem aceito e vai ser um diferencial que vão falar, nossa, muito bacana os caras fazerem isso, que legal. Talvez vai ser uma coisa que vai passar batido, ninguém vai ligar, putz, bacana, legal. Mas para a nossa consciência, né? Para o meio ambiente, para tudo. Exatamente. Para aquilo que a gente se propõe a fazer, tá tranquilo. Essa questão também é uma coisa
destacando agora para nós é a questão nossa de, por exemplo, descarte de entulho. Antigamente eu tinha a questão de contratação de caçamba, né? Então, essa parte de demolição. Hoje, a gente faz toda a remoção, descarta em ecopontos, destina os materiais recicláveis que chegam, por exemplo, que tem plástico, que tem papelão, resto de caixa de piso. Então, a gente faz esse descarte correto nos ecopontos e cada material destinado a isso. Que legal. Para pelo menos diminuir. Faz a sua parte, né? Exato. Acho que cada um fazendo a sua parte, o resultado é grandioso, né? Para todos. E acho que é excelente isso aí. Parabéns. Não sabia disso aí. Né? Bacana. Hoje, assim, foi por duas coisas, né? Por ser também um pouco ecologicamente correto e também por redução de custos. A gente tinha muito o custo de chamar uma caçamba, depois baldear o entulho de dentro do apartamento para caçamba ir para o ecoponto. Então, assim, a gente já faz a retirada dentro do apartamento, já leva direto para o ecoponto, então fica mais rápido esse trâmite. E pegando um gancho no que eu falei lá da construtora, que eu achei bem interessante, que é o que a gente busca passar para o nosso cliente, quais são as estratégias da Layout para proporcionar para o cliente uma experiência completa, né? Porque, por exemplo, o que a FTC hoje busca seria um home key, né? Tipo, você me dá a chave, eu te devolvo. Sim. Né? É o sonho de todo mundo. Isso mas está muito em alta. Quais são as estratégias que a Layout tem? A gente já sabe que vocês têm um atendimento super diferenciado. A gente tem alguns clientes que podem falar, dar o depoimento, né, que é verdade. E eu sei porque eu conheço o trabalho de vocês e é por isso que eu indico. Mas quais são as estratégias para tornar a experiência do cliente de vocês ainda mais completa no ano de 2025? Eu acho que é cada vez mais consolidar o tipo de parceria que a gente tem, Fê. Né? Para a gente conseguir, por exemplo, evitar a dor de cabeça para o cliente num determinado produto ou num acabamento, a gente precisa ter parceiros de cada linha que compõem aí uma casa pronta. Então, isso a gente sempre buscou na Layout. Né? Eu tenho um sonho de fazer o tudão. Construir, pintar, entregar com o sofá que ele quer, a TV instalada, a net funcionando. Propaganda depois vocês pagam para mim. Viu? Enfim, o sinal de TV chegando lá, o streaming que for, pronto. Eu acho que isso é tendência. Isso é tendência. Tem mercado para isso. Talvez não o nosso que a gente atua hoje, pelo menos que a Layout atua, mas tem mercado para isso. Porém, você depende de parceiros. Né? Eu também, ao mesmo tempo que eu tenho esse sonho, eu tenho a visão que não tem como centralizar esse tipo de ação. Então, cada vez mais a parceria, né, com empresas como a FTC, que é uma empresa que a gente consegue indicar, né, tranquilamente. Então, assim, poxa, eles são perfeitos, não dão problema, não tem problema. Mentira. Mas se tem um problema, resolve. Né? Assim como a Layout. O problema não é ter problema, exatamente. É como você resolve. Então, você conhece a empresa depois que tem um problema, na verdade. Exato. É isso, viu, galera? Você conhece a empresa depois que você tem um problema. Exatamente. O atendimento é lindo, maravilhoso para todo mundo. Cafezinho, bolachinha, cordialmente, né? A pessoa se sente bem. Mas aí a hora que tem um problema, é ali que você vê a empresa. Então, cada vez mais, eu acho que parcerias, né, nesse ponto, cada um cuidando do que sabe, né? Eu manjo zero de construção. Não vou me meter com isso agora, entendeu? Então, correr o risco de transformar a Layout num tipo de atendimento que eu não tenho a expertise, não vou nisso. Prefiro ter a FTC, por exemplo, como parceira. Construção, você precisa construir? Eu tenho quem te indica. Né? Eu faço os móveis, a gente tem a empresa que faz a cortina, a empresa que faz o estofado, a empresa que faz o piso, o acabamento, a automação, que seja. E aí sim oferecer a experiência única para o cliente. Então, eu acho que cada vez mais que a gente conseguir ter esses tipos de parceiros, e graças a Deus a gente já vem conseguindo fazer isso, né? Muito por conta da FTC e outros parceiros que a Layout tem, eu acho que traumatiza menos o cliente na busca dele por profissionais separados, que volta lá no começo da conversa que a gente falou.
que vai gerar problema, que vai voltar o problema para mim, que Não, vou perder é mais tempo. fácil também, né? Entendeu? Então, assim, o cliente também vai aceitar esse tipo de situação. Cada vez mais. Hoje em dia, você já deve ouvir isso. Eu escuto bastante isso. Eu queria que um cuidasse de tudo, meu. Eu não quero... Depois vai ter que falar com fulano, ele não vai dar retorno, aí, vai ficar me enchendo a cabeça, aí eu vou ter que... Não. Eu quero alguém que resolve. Cada vez mais vai ser assim. Pelo menos no meu entender. Principalmente parte de obra, né? Parte de produtos relacionados à obra, a uma construção, a um acabamento. Vai ser sempre cada vez mais centralizados. E agora uma pergunta, assim, por exemplo, um cliente chega e fala assim, putz, vocês têm alguém para indicar que faça a reforma, um empreiteiro Não e tal? indico ninguém. Não, aí... ué. Aí vocês pegam e falam assim, putz, eu tenho a FTC. Se o cara te pergunta, mas por que você indica ele? O que você responderia? Na hora. Primeiro de tudo, a confiabilidade que a gente tem na empresa, né? Não indicaria uma empresa que a gente não confiasse. Segundo, o tipo de serviço que oferece. Né? Então, a gente tem conhecimento do que você pode proporcionar, até onde a FTC pode ir. Vocês trabalham... Né? Vê também outras empresas aí que estão trabalhando, claro, né? Vocês... Sim, a gente tem muito essa noção. A gente está no dia a dia. Né? E é o que eu te falei, não por estar aqui com você, mas assim, a maioria das dificuldades e dos problemas que a gente vê é quando o cliente não busca esse tipo de empresa. Então, assim, tendo a empresa, quando a gente vai indicar, e hoje, no caso, a gente indica somente a FTC, é muito por conta disso. Confiabilidade na empresa, né? A gente, na verdade, está transferindo uma responsabilidade do atendimento nosso com o cliente para um terceiro, que no caso é a FTC. E a indicação respinga sempre. Exatamente. Sempre. E aí, então, a gente tem a certeza que o pessoal da FTC, você, juntamente com a tua equipe, vai dar conta. Então, esse é o principal, né, segurança que a gente tem para a indicação. Segundo, o tipo de serviço que oferece. Então, né, vocês são bem completos, não tem aquela coisa, não faço isso, não faço aquilo, isso eu não mexo, isso eu não gosto. Então, talvez o cliente voltaria para mim e falasse, ele só quer me fazer o gesso. Então, eu ficaria numa situação meio complicada. E, por último, em terceiro, né, não tão menos importante, aí acho que eu vou destacar como um dos mais importantes, é o benefício que isso vai trazer para o cliente, que é o que a gente falou na conversa toda. Né? Tudo que o cliente vai ganhar, né, se ele aceita essa indicação da FTC na condução da obra, da nossa montagem, do teu retorno, tudo que vai trazer de benefício isso para o cliente, eu tenho certeza que no final ele vai falar assim, caramba, putz, graças a Deus o pessoal da Layout me indicou lá, o pessoal da FTC. E acho que o contrário para você também. Talvez quando chega a marcenaria e no final lá dá tudo certo, talvez você vai ouvir também. Né? Já tem ouvido, mas que continue. Putz, Fê, obrigado. Pessoal, show de bola, cara. Certo, tudo direitinho, foi legal, foi bacana, gostei. Prazo, qualidade, enfim. Inclusive agora a gente está finalizando um projeto do Rafa e da Clarissa. Sim. Casal gente boa demais, né? Muito gente fina. Ele, um dia lá no apartamento, ele falou assim, Fê, me surpreendi com a qualidade, com a entrega dos caras, top. Obrigado mesmo por você ter indicado lá, né? Não só pelo relacionamento pessoal também, que a gente já se conhece há vários anos, mas, a qualidade, eu me surpreendi. Ele falou assim, eu me surpreendi. Tem então, coisa mais gostosa que eu vi. É a satisfação que a gente tem, né? Pergunta agora, qual conselho você daria? Porque, assim, o intuito desse podcast e do seu podcast é trazer para a pessoa que está em casa, principalmente, a experiência, né, de quem está nos bastidores da obra e, tipo assim, tirar aquela coisa de, tipo assim, obra, não. Não, obra sim, né? Obra vai ter problema? Vai, mas vamos resolver, né? E mostrar para as pessoas também que querem reformar, o que querem construir, como fazer, o que não errar, né? Então, qual o conselho que você dá para quem está querendo iniciar um projeto? É planejar, é buscar fazer um projeto com um arquiteto, é escolher os acabamentos, enfim, qual conselho você daria? Olha, Fê, assim como a indicação de uma empresa de serviço, hoje eu indico bastante um arquiteto. Antigamente tinha uma mistificação e realmente era um valor de um investimento mais alto.
que o cliente tinha que fazer. Mas hoje eu acho que é válido. Então, assim, a gente indica um arquiteto. Ah, Leandro, eu não tenho, não quero, não gosto, ou não quero que tenha um arquiteto, quero fazer o que eu quero. Nesse caso, a Layout abraça o projeto. Eu acho que a marcenaria diz muito do que vai ser a transformação do local ou uma construção nova, né? Se é um apartamento novo, por exemplo. Pegou a chave do apartamento. Ah, você quer que jeito que você quer cozinhar? Ah, eu quero uma ilha. Putz, mas você tem uma parede aqui. Tem que quebrar essa parede. Pode quebrar? Pode quebrar. Então, define um projeto de marcenaria e gera um projeto de obra, né? E vai a indicação para vocês. Então, eu acho que o início todo é a definição do que você quer. O cliente sempre traz para nós as vontades, né? E o que ele busca, por exemplo, eu quero uma sala integrada com a minha varanda porque eu cansei de ter a porta aqui para passar para a churrasqueira. Pô, legal, dá para tirar a parede? Dá, então vamos fazer um projeto bacana. Né? E quando nós levamos esse projeto para você, basicamente isso já está pré-definido. Às vezes acontece de você também dar o teu feedback e falar, olha, isso aqui não é legal mexer por causa disso, por causa daquilo, e a gente retoma parte do projeto. Mas eu acho que sem um projeto, pelo menos pré-definido ou bem avançado, vamos se dizer, dificulta o seu trabalho, né? E para mim também dificulta a venda. Porque se a gente não tem um projeto definido, não tem um valor definido. Trabalhar com estimativa no meu ramo é muito complicado. Você consegue precificar por metro quadrado, não consegue? Mais ou menos, porque hoje a gente também tem a questão de personalização do projeto da pessoa. Então, o projeto, sem dúvida, para nós hoje, para mim ser o mais assertivo possível, eu tenho que ter o projeto. Né? Quantas luminárias eu vou instalar? Ah, eu coloco 50 no orçamento, mas na verdade vem 200, 32, né? Entendeu? Ou vem mais, ou vem menos. Então, assim, a gente não consegue ser assertivo se a gente não tem um projeto. Então, assim, acho que tudo parte disso aí, de você idealizar o que o cliente tem, transferir isso lá para o papel, fazer o projeto, né? Obviamente lá dos móveis, e aí sim você vê estruturalmente o que vai precisar ser mexido para que aquele projeto funcione. Ou, quando vai para a arquiteta vai ter esse mesmo passo. Ela vai idealizar o que ela acha legal, o que está em alta, juntamente com o que o cliente busca. Né? Nas entrevistas que eu fiz com arquitetas, a gente escuta muito isso. Né? Elas é praticamente uma psicóloga do cliente. Então, ela tem que entender, tem que ler muito o cliente. E o contrário também é muito legal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas existem N tipos de arquitetas com várias personalidades. E às vezes não encaixa isso. Né? Eu cansei de ver arquiteta lá que, tá com a faca e o queijo na mão, vamos se dizer, mas não consegue vender. Porque ela tem uma personalidade que não vai de acordo com o que o cliente busca. E aí, se ela sai fora do que é o que ela pretende, né? Ou sempre fez, para estar onde ela está, dá problema. Então, muitas não estão pegando serviço por causa disso. É uma barata isso aí. Mas acaba ficando assim. Então, quando vem o projeto, para mim, eu vou só reproduzir o que a arquiteta desenhou e o cliente vai dar seguimento. Eu acho que é a maneira mais fácil, né? Mas é o caminho mais fácil para quem... Mas sem projeto... Para quem está iniciando. Né? Porque as perguntas que eu mais tenho lá é assim... quanto que custa para eu fazer uma cozinha nessa planta? Eu posso fazer uma cozinha de 10, de 15, de 20, de 60, de 100, de 200. Porque a gente pode pensar ou idealizar infinitas possibilidades. O que te atende? O que você busca? Então, assim, esse briefing inicial é primordial. Né? Para eu conseguir startar alguma coisa. Então, você quer uma cozinha em L? Você quer uma cozinha reta? Né? Você quer 2 cores? Quer uma cor só? Aí, em cima disso, a gente vai afunilando para conseguir gerar um orçamento. Eu falei isso porque eu recebo muitas ligações diárias, principalmente de amigo. Ô, Leito, tô comprando um apartamento aqui, 263 metros quadrados. Cara, quanto que eu gasto de imóveis? É difícil você falar. Difícil você entendeu? quantificar. Não tem como. Falou, você pode gastar 150, você pode gastar 300, você pode gastar 1 milhão. 2 milhões. Eu quero tudo automatizado. Aquelas portas que você passa a mão embaixo, a porta abre. É 9 mil reais. Você vai ter 20 portas. Aí fala assim, não, deixa aquele com puxadorzinho mesmo, tá tudo certo.
Então, assim, é difícil. Esse mercado é mais barato, porque, assim, sempre existiu uma situação assim. Quando você chegava numa loja, né? Ou quando era na época que eu trabalhei em lojas, a primeira pergunta que a gente fazia para o cliente, não tinha experiência nenhuma, óbvio, você queria vender, quanto você quer gastar? Meu, fico louco com esse tipo de pergunta. Porque ninguém gosta de responder isso. Você gosta de responder isso? Não. Você vai na loja de carro, aí você fala, zero. O vendedor fala assim, não quero gastar nada. quanto você quer pagar nesse carro? Você quer pagar R$1. Então, assim, não existe esse tipo de pergunta, entendeu? Não dá mais para se fazer esse tipo de pergunta. Como também não tem como eu falar, olha, você vai gastar 100 mil. Por quê? Não tem uma tabela de um sonho que você ainda não desenhou, que você ainda não viu. Então, é tudo um processo, né? O que a gente conta sempre com a confiança de que a gente sempre vai buscar o melhor para o cliente. E acho que uma coisa bacana que a gente tem, por exemplo, de acordo com o que o cliente busca, às vezes eu deixo de vender uma mesinha de cabeceira, uma cabeceira, porque eu sei que aquilo vai encarecer para ele. E aí, se ele colocar uma mesinha decorativa no lugar de uma mesinha de cabeceira, ele vai economizar R$1.000. E vai atender. E eu deixo de vender. Às vezes é nesse ponto que a gente ganha o cliente. Quando eu falo, isso aqui não precisa fazer em planejado, não. Beliche, essas camas aí flutuante, meu... É diferente do cara que só quer vender, né? Exatamente. Quando dá, eu saio fora. Falo, compra um beliche pronto. Economiza aqui, economiza ali. A não ser que o beliche estiver num contexto de um projeto, com uma escadinha, com gaveta, sei lá. Aí é um desenho, aí é diferente e ele está disposto a pagar a diferença daquilo. Mas, do contrário, eu vou vender um beliche para ele por R$8.000, ele vai me mandar 300 anúncios da internet falando que tem por 360. E é verdade. Então, às vezes, eu prefiro falar, olha, o beliche você compra pronto. Resolveu o problema. Show. Super enriquecedor o papo. A galera que tá em casa... Não tá acabando não, né? Eu acho que tá acabando, né? Tá acabando. Mas super enriquecedor o papo. Legal. Fala pra galera como vão achar layout aí nas redes sociais, enfim. É verdade, vocês não vão me ver na rua não, viu? Tô num prédio comercial. Mas a gente tem o Instagram, layoutambientesplanejados.com.br, o site, e o Instagram, @layoutambientesplanejados. O atendimento, assim como no FTC, também o inicial sou eu que faço. Então, se você mandar uma mensagem no WhatsApp, vai ser eu que vou te responder. Vou fazer algumas perguntinhas, principalmente na questão da indicação, se vem através de uma indicação, porque aí sim a gente direciona o atendimento, se é alguma indicação de algum profissional que já fez o atendimento para a sua indicação. Show. Bom, acho que 2 pontos só para a gente encerrar. Se você quer deixar alguma mensagem para o pessoal que está em casa, né? E gratidão, mais uma vez, por você ter aceitado o nosso convite, participado do nosso podcast. Obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço o espaço, Fê. Agradeço você. A gente tem, na régua do nosso negócio, muito mais indicação vinda da FTC para layout do que da layout para FTC, porque às vezes o cliente chega para mim, ele já fez, já está pronto, ou ele não vai mexer, não vai ter obra, e a gente acaba não tendo como fazer a indicação. No teu já é basicamente ao contrário. Às vezes o cliente está te procurando para obra e ele nem viu questão de marcenaria. Então, eu que agradeço, né? Você sempre está nos indicando. Trabalhar nessa parceria, para mim, é muito gostoso, é muito tranquilo. Né? Eu gosto de trabalhar onde eu tenho uma tranquilidade, né? Que eu sei que se tiver um problema vai ser resolvido. Então, obrigado por tudo que você cobre nosso, né? Porque... Gente, às vezes ele deixa tudo bonitinho, aí a gente entra com a marcenaria. Rebenta tudo. Cara, é quina quebrada, é pintura que foi feita, é batente que bateu Marca madeira. de dedo na parede. E aí ele volta lá e faz. E olha que interessante, ele refaz esse serviço para poder favorecer o cliente. Quando o cliente não tem a contratação dessa empresa, é uma briga só. Porque assim, não que a gente é desleixado e não cuida, mas é bruto. Estou mexendo com madeira de 2,70 por 90. Acontece. É impossível não ter uma coisinha ou outra. Então, às vezes, o cliente acaba tendo esse problema com o empreiteiro que não quer retornar, não quer, né, refazer alguma coisinha ou outra que tenha sido danificado. E o pessoal do FTC não, está sempre lá disposto a refazer. Já avisa o cliente, fala, a gente volta, dá um retoque final. Eu acho que isso é muito importante e você ganha muitos clientes com isso.
né? E me salva bastante também. É isso, gente. E para finalizar, a mensagem que eu deixo é que a gente continue com o mesmo pensamento que a gente tem, com a mesma sinergia, com a mesma transparência, né? De muitas vezes a gente te perguntar, dá para fazer isso? Não dá, né? E a gente entender que não é que você não quer, realmente não dá. E vice-versa também, olha, putz, aqui vai precisar mexer isso, tem como, não tem como. Eu acho que o diálogo é fundamental, né, numa relação comercial, a confiança e que a gente siga com esse pensamento, que a gente cresça junto, né? Hoje acho que você já está maior que eu aí, já está despontando aí, então que a gente siga desse formato, você me indicando bastante cliente, que aí você vai me puxando no rabo do teu foguete aí. É nada. Gente, obrigado mais uma vez, você que está aí acompanhando o nosso podcast. Super enriquecedor o papo, espero que vocês tenham gostado. Agradecer o pessoal da Afam, responsável por todo esse gerenciamento do nosso podcast. E é isso aí. Grande abraço. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu.